A população, do ponto de vista genético, é um conjunto de indivíduos que se reproduz sexuadamente e partilham um determinado conjunto de genes. Quando estas condições se verificam, estamos perante uma população mendeliana e o conjunto de genes que a caracteriza é o fundo genético. Vários são os fatores que alteram o fundo genético de uma população, designadamente mutação, migração, deriva genética, cruzamentos não ao acaso e seleção natural. A mutação de uma forma alélica de um gene para outra altera, naturalmente, a proporção dos alelos na população. O efeito das mutações na evolução varia também em função do gene mutado. Da mesma forma que os genes, também os cromossomas podem experimentar diversos tipos de alterações. Deste modo, grupos inteiros de genes podem ser suprimidos, multiplicados ou modificados. As mutações são, portanto, a fonte primária de variabilidade e é esta que torna a evolução possível. As migrações são o movimento de indivíduos em idade reprodutiva de uma população para outra, implicando o fluxo de genes. Assim, uma população pode receber genes quando há entrada de indivíduos, imigração, ou pode perder genes quando ocorre a saída de indivíduos, emigrações. Por sua vez, o efeito das migrações é variável conforme os indivíduos que entram na população sejam substancialmente diferentes ou, pelo contrário, sejam muito semelhantes à população que os recebe. Deste modo, quando sucede o fluxo de genes, este tende a diminuir as diferenças entre as populações, podendo levar à junção de populações vizinhas. Nas populações naturais, os cruzamentos podem efetuar-se ao acaso. Este acontecimento designa-se por pamixia e, quando ela se verifica, a frequência de alelos na população mantém-se. Contudo, alguns organismos de certas espécies não se cruzam ao acaso, tendendo a privilegiar determinados fenótipos em relação a outros. Isto levará a uma evolução divergente, na medida em que podem passar a existir duas espécies fenotipicamente distintas. A deriva genética consiste na variação do fundo genético das populações como resultado do acaso. Assim, certos genes podem ser fixados ou eliminados de uma população, não por seleção natural, mas sim por acaso. Muitas vezes, um pequeno número de indivíduos, chamados fundadores, que se deslocam para outro habitat, transportam apenas uma parte do fundo genético da população inicial. Deste modo, as populações pequenas que descendem dos fundadores podem ser menos capazes de sobreviver no novo ambiente, devido à perda, por deriva genética, de alguns genes presentes na população inicial, o que faz diminuir a sua aptidão. Este é o efeito fundador. Por sua vez, o efeito gargalo verifica-se quando grandes populações passam ocasionalmente por períodos em que apenas um pequeno número de indivíduos sobrevive, permanecendo no mesmo local. Estas flutuações resultam sobretudo de fatores ambientais, como a falta de alimentos, epidemias, incêndios, catástrofes naturais e alterações ambientais. A seleção natural é também um fator de evolução. Esta pode ser estabilizadora, direcional e disruptiva. A seleção estabilizadora mantém um conjunto de características. Isto é, neste tipo de seleção, ao longo do tempo, são eliminadas as formas que mais se afastam do ponto de ajuste. Nestas circunstâncias, existe uma tendência para reduzir a variação, mantendo a homogeneidade do fenótipo e, portanto, o ponto de ajuste da curva. Por sua vez, a seleção direcional tende a deslocar o ponto de ajuste de um determinado caráter numa direção ou noutra, favorecendo os indivíduos mais raros e, por isso, as características mais afastadas do valor médio. Quando ocorrem mudanças ambientais, esta seleção atua de modo a privilegiar os fenótipos mais favoráveis na nova situação ambiental estabelecida. Por último, a seleção disruptiva fragmenta uma população em dois ou mais grupos. Este tipo de seleção ocorre quando as condições ambientais se alteram no sentido de beneficiar ambas as formas extremas de um determinado caráter, desfavorecendo a forma intermédia. Deste modo, a forma correspondente ao ponto de ajuste é eliminada, constituindo-se duas populações diferentes. Neste tipo de seleção natural, é favorecido mais do que um fenótipo fora do ponto de ajuste. Por sua vez, o fundo genético de uma população pode ser modificado devido a diversos fatores, nomeadamente mutações, migrações, deriva genética, cruzamento não ao acaso e seleção natural. Esperemos que tenham gostado. Porra, o que é que estabeleceu? Que a vida tem uma longa e contínua Que a história. vida estabeleceu? Não é segunda qual? Não é longe de imitável. Estabelecia. A cara do meu
quê? O mundo Do que o mundo, porra! tem... Tem! A vida tem, porra! Não! Consciência! Certo. O que é que foi? É que eu gosto bem de pato, que eu não ouvi dizer. Pato! Chico! What the fuck, mano? Eu estou querendo me atacar. Contadas! Desculpa! Depois ainda tens mais um take para ali. Mas eu esqueci que tinha um take para ali. Desculpa. A compreensão. Obrigada. Não é desorganizado, é um bocadinho. Não disseste. Em kiwi. Em kiwi. Em kiwi. Onde essa parte É variável. Se quê? La variabilidade. Zé, para! Não, Zé, não precisei, por favor. Olha, que migração. Tá, é que Tá? Migração. Mutação. vou para. Quê? Exatamente, só... Não. Você já devia estar aqui.